Imagine um mundo antigo, onde civilizações floresciam e, de repente, uma grande inundação muda tudo. Essa é a essência de histórias que atravessam culturas e milênios. Mais de 200 culturas ao redor do globo contam versões de um dilúvio catastrófico que quase extinguiu a humanidade. Da história de Noé, na Bíblia, a epopeia de Gilgamesh, passando por mitos gregos e hindus, essas narrativas compartilham elementos surpreendentemente semelhantes. Mas será que há uma base histórica para esses mitos? Ou são meras coincidências? Neste vídeo, vamos mergulhar no mistério do mundo antes do dilúvio. Combinando a narrativa bíblica de Gênesis 6:9 com achados arqueológicos e lendas de outras civilizações, pretendemos desvendar o que pode ter realmente acontecido naquele período remoto. Visitaremos as lendárias cidades sumérias de Eridu, Badtibira, Larak, Sitpar e Shuruppak, que, segundo a lista dos reis sumerianos, prosperaram antes do dilúvio. Examinaremos evidências concretas, como os sedimentos fluviais descobertos em Shuruppak, datados de cerca de 2900 a.C., que sugerem inundações significativas na região. Além disso, exploraremos a hipótese do dilúvio do Mar Negro, uma teoria que propõe que um grande influxo de água do Mediterrâneo inundou o Mar Negro há cerca de 7.600 anos, possivelmente inspirando os mitos de dilúvio em várias culturas. E para os entusiastas de mistérios, abordaremos teorias sobre civilizações avançadas que poderiam ter existido antes do dilúvio. Embora essas ideias sejam altamente especulativas e careçam de evidências sólidas. Ao longo desta jornada, você será convidado a questionar o que sabe e a descobrir conexões intrigantes entre mitos antigos, descobertas arqueológicas e explicações científicas. Prepare-se para uma aventura que promete ampliar sua compreensão do passado e talvez até desafiar suas crenças sobre a história da humanidade. Para desvendar as conexões entre mitos, arqueologia e ciência, mergulhemos nas narrativas que moldaram nossa visão do grande dilúvio. A história bíblica de Noé, descrita em Gênesis 6:9, é um ponto de partida. Deus, indignado com a corrupção humana, decide inundar a terra. Noé, um homem justo, é instruído a construir uma arca para salvar sua família e representantes de cada animal. Após o dilúvio, a vida renasce, simbolizando renovação e esperança. Agora, voltemo-nos à epopeia de Gilgamesh, um texto mesopotâmico de cerca de 2100 a.C., anterior à narrativa bíblica. No tablet 11, Utnapishtim relata a Gilgamesh um dilúvio ordenado pelos deuses. Alertado por Ea, ele constrói um barco, preservando sua família e animais. Após dias de tempestade, Utnapishtim envia pássaros para encontrar terra firme, um eco da história de Noé. A antiguidade desse mito sugere possíveis influências culturais sobre a narrativa hebraica. Outras culturas também narram dilúvios. Na mitologia grega, Deucalion e Pirra sobrevivem a um dilúvio enviado por Zeus, construindo uma arca. Após a inundação, repovoam a terra jogando pedras que se transformam em humanos, conforme Ovíd's Metamorfoses. No hinduísmo, Manu, avisado por um peixe, Vishnu disfarçado, constrói um barco para escapar de um dilúvio, segundo o Satapatha Brahmana. Após o sacrifício, uma mulher surge das águas e juntos repovoam a terra. Essas histórias, apesar de distintas, compartilham temas de aviso divino, sobrevivência e renovação. Sua universalidade sugere memórias coletivas de catástrofes reais. Mas será que a arqueologia pode confirmar essas narrativas? Vamos explorar as evidências que conectam esses mitos ao passado. As evidências arqueológicas de inundações na Mesopotâmia nos mostram que eventos reais podem ter inspirado os mitos de dilúvio. Agora, vamos comparar essas narrativas para entender como elas se conectam e o que revelam sobre as culturas antigas. Comecemos pela história bíblica de Noé,
em Gênesis 6:9, e a de Utnapishtim, na Epopeia de Gilgamesh, datada de Drusby Sena, c. Ambas compartilham elementos marcantes. Um deus ou deuses decide inundar a terra devido à corrupção humana. Um homem justo é escolhido para construir um barco, salvando sua família e animais. Após a inundação, pássaros são enviados para encontrar terra firme. E, por fim, sacrifícios são oferecidos. Essas semelhanças são impressionantes, especialmente porque a epopeia é mais antiga, sugerindo que a narrativa hebraica pode ter sido influenciada pela mesopotâmica, conforme estudiosos apontam. TheTorah.com. As conexões culturais reforçam essa ideia. A Bíblia relata que Abraão, patriarca hebreu, nasceu em Ur, uma cidade suméria. Essa proximidade geográfica e cultural entre hebreus e mesopotâmicos facilitou a troca de histórias, como a do dilúvio, adaptadas às crenças locais. Enquanto a narrativa bíblica enfatiza um Deus único e a justiça de Noé, a mesopotâmica reflete um panteão de deuses e a escolha de Utnapishtim por Ea, deus da sabedoria, destacando visões teológicas distintas. A universalidade dos mitos de dilúvio, como os de Deucalion, Grécia, e Manu, hinduísmo, também é notável. Essas histórias, encontradas em mais de 200 culturas, Flood Myth, sugerem memórias coletivas de catástrofes reais, transmitidas oralmente. Contudo, diferenças culturais são evidentes. Na Bíblia, o dilúvio é um julgamento divino. Na epopeia, resulta do barulho humano, refletindo valores politeístas. Essa análise comparativa revela que os mitos de dilúvio, embora enraizados em eventos possivelmente históricos, foram moldados pelas crenças de cada cultura. A influência mesopotâmica na narrativa bíblica parece provável, mas a universalidade sugere uma experiência humana compartilhada. Como a ciência explica essas histórias? Vamos explorar isso a seguir. Agora que exploramos as narrativas bíblicas e mitológicas, bem como as evidências arqueológicas, é hora de examinar o que a ciência tem a dizer sobre esses mitos de dilúvio. Como eventos naturais poderiam ter inspirado histórias tão universais? Uma teoria proeminente é a hipótese do dilúvio do Mar Negro, proposta por William Ryan e Walter Pittman em 1997. Eles sugerem que, há cerca de 7.600 anos, c. 5.600 a.C., um influxo catastrófico de água do Mediterrâneo inundou o Mar Negro, transformando-o de um lago de água doce em um mar salgado. Evidências como vales fluviais submersos e conchas de moluscos de água doce apoiam essa ideia, indicando que comunidades costeiras podem ter sido devastadas, inspirando mitos de dilúvio, conforme Noah's Not So Big Flood, WAOI. No entanto, a escala do evento é debatida, com alguns estudos sugerindo um aumento gradual do nível da água, conforme Questions About Noah's Flood Theory, Science, As. Na Mesopotâmia, inundações locais são outra explicação plausível. A região, entre os rios Tigre e Eufrates, é propensa a enchentes sazonais e eventos catastróficos. Descobertas em Ur, Kish e Shuruppak, datadas de cerca de 3.000 a.C., mostram camadas de sedimentos que indicam inundações significativas, conforme The Flood. Mesopotamian Archaeological Evidence, NCSE. Essas inundações, embora locais, foram devastadoras o suficiente para moldar narrativas como as de Noé e Utnapishtim, transmitidas como memórias coletivas, conforme Flood Stories. Essay, The Metropolitan Museum of Art. Heilbrunn Timeline of Art History. Outros eventos geológicos, como o dilúvio Zanclean, que reencheu o Mediterrâneo há 5,3 milhões de anos, são muito antigos para influenciar mitos humanos, mas ilustram a capacidade da natureza de causar mudanças drásticas. Em resumo,
A ciência sugere que mitos de dilúvio podem ter raízes em eventos reais, como inundações locais ou o evento do Mar Negro. Essas explicações não confirmam um dilúvio global, mas mostram como eventos naturais foram amplificados culturalmente. Agora, vamos explorar especulações sobre civilizações avançadas antes do dilúvio. Além das evidências científicas e arqueológicas que exploramos, há teorias que vão além do que a ciência atualmente pode confirmar, mas que capturam a imaginação e alimentam o mistério em torno do mundo antes do dilúvio. Será que civilizações avançadas existiram antes de um grande cataclismo? Um ponto de partida é a lista dos reis sumerianos, registrada em artefatos como o Prisma Weld Blundell, datado de cerca de 1800 a.C. Ela lista reis pré-diluvianos com reinados extraordinários, como Alulim, que teria governado Eridu por 28.800 anos, totalizando mais de 241 mil anos para 8 reis. Esses números, expressos em unidades sexagesimais, são claramente míticos, refletindo uma era de seres divinos, conforme The Sumerian King List, Livius. Embora alguns especulem que esses reinados sugerem uma civilização perdida, conforme Is the Sumerian King's List Evidence of a Lost Civilization? Gaia, a falta de evidências arqueológicas mantém essas ideias no campo da mitologia. Artefatos enigmáticos também alimentam especulações. A bateria de Bagdá, um vaso de barro com cobre e ferro datado de 200 a.C., foi sugerida por Wilhelm König como uma célula galvânica para a eletroplacagem. No entanto, a ausência de objetos eletroplaqueados da época leva muitos a rejeitar essa teoria, sugerindo que era um recipiente para pergaminhos, conforme Debunking the So-Called Baghdad Battery, Tales of Times Forgotten. Ainda assim, especulações persistem, como em The Mystery of the Baghdad Battery, Discovery UK. Outro exemplo é o mecanismo de Anticítera, datado de Tenzing a.C., um computador analógico com engrenagens de bronze para prever posições astronômicas, conforme Scientists Solve Another Piece of the Puzzling Antikythera Mechanism, Ars Technica. Sua sofisticação é impressionante, mas não há evidências de conexão com civilizações pré-diluvianas, conforme Reconstructing the Antikythera Mechanism, Western Australian Museum. Apesar disso, a possibilidade de que culturas antigas tivessem conhecimentos além do que atualmente entendemos é emocionante e continua a inspirar pesquisas. Agora, ao final de nossa exploração, vamos refletir sobre o que aprendemos e o que ainda resta por descobrir. Agora que chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo antes do dilúvio, é hora de refletir sobre o que descobrimos. Ao longo deste vídeo, conectamos narrativas bíblicas, descobertas arqueológicas e mitos de outras culturas, buscando entender o que realmente aconteceu naquele período remoto. Vimos que mitos de dilúvio são universais, presentes em mais de 200 culturas, sugerindo experiências compartilhadas de catástrofes, conforme Flood Myth, Wikipedia. A história de Noé, em Gênesis 6:9, e a de Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh, compartilham semelhanças que apontam para trocas culturais, possivelmente influenciadas pela proximidade entre hebreus e mesopotâmicos, como a origem de Abraão em Ur, conforme The Mesopotamian Origin of the Biblical Flood Story, da Torá. A arqueologia revelou inundações locais significativas em cidades como Shuruppak e Ur, datadas de cerca de 3.000 a.C., que podem ter inspirado essas narrativas conforme The Flood, Mesopotamian Archaeological Evidence, NCSE. Embora não haja evidências de um dilúvio global, esses eventos foram devastadores o suficiente para moldar memórias coletivas. A ciência, como a hipótese do dilúvio do Mar Negro, 1600 a.C., oferece explicações,
Mas debates sobre sua escala persistem, conforme Noah's Not So Big Flood, W.O. Especulações sobre civilizações avançadas, baseadas na lista dos reis sumerianos ou artefatos como a bateria de Bagdá, são fascinantes, mas carecem de provas sólidas. Essas perspectivas, religiosas, científicas e mitológicas, enriquecem nossa compreensão, mostrando como culturas interpretaram eventos reais. Embora não saibamos a verdade completa, a busca pelo conhecimento é eterna. E se outras histórias antigas ainda esperam ser descobertas, revelando mais sobre nossa origem, a jornada não termina aqui.